A liturgia da palavra deste terceiro domingo da Páscoa manifesta-nos claramente que Jesus está vivo e presente no meio do seu povo. Podemos encontrar-nos verdadeiramente com Ele sempre que nos convertemos e abrimos o nosso coração para acolhermos os irmãos. A primeira leitura apresenta-nos um discurso de Pedro, pronunciado depois de ter curado um aleijado junto do templo. Diante do prodígio, o povo começa a questionar-se: quem são estes homens? Com que poder fazem milagres? Pedro serve-se das dúvidas para esclarecer os seus ouvintes e lembra que a cura não deve ser-lhe atribuída, mas sim à fé em Jesus. Através dos discípulos, o projeto do Mestre continua a realizar-se. Enquanto percorreu os caminhos da Palestina, Jesus manifestou em gestos concretos a presença da salvação de Deus entre os homens. Se essa salvação continua a realizar-se, é porque Jesus está presente. Os discípulos são os agentes através dos quais ele continua a sua obra no mundo. É neste sentido que cada discípulo é chamado a ser testemunha da ressurreição. Como é que os nossos irmãos que caminham ao nosso lado podem fazer a experiência de encontro com o ressuscitado? Para Lucas, o fator decisivo para que os homens descubram Cristo vivo é o testemunho dos discípulos. Jesus está vivo e apresenta-se aos homens do nosso tempo nos gestos de amor, de partilha e de perdão que os cristãos são capazes de fazer. Quem faz as obras de Cristo é testemunha que Ele está vivo. Será que os nossos gestos anunciam aos irmãos que o Senhor ressuscitou? Por outro lado, o discurso apresenta uma contraposição dramática entre a morte e a vida. Por um lado, evidencia-se a ação dos homens. Por outro, é evidenciada a ação de Deus, que ressuscita e dá a vida. Esta mensagem que Pedro comunica traz uma nova esperança. O amor de Deus consegue sempre prevalecer. O seu projeto não pode ser anulado pela maldade. Até mesmo os acontecimentos mais dolorosos serão sempre guiados por Ele e transformados em ocasião de salvação. O fracasso da cruz é apenas aparente, pois é na vida vivida na entrega a Deus e aos irmãos que brota a vida verdadeira. Por fim, na última parte do trecho, Pedro dirige um forte convite à conversão. Os erros e os pecados não terão também a última palavra. Há sempre a possibilidade de recuperação. Mesmo aqueles que sofrem as maiores paralisias, físicas ou espirituais, podem ser curados pela força do ressuscitado. Deixemo-nos curar também por Ele e sentiremos em nós os efeitos da vida nova. Na segunda leitura, escutamos um excerto da primeira carta de São João. O autor confrontou-se com um erro teológico que ainda hoje se manifesta de diversas formas. Alguns discípulos consideravam que a sabedoria que tinham os tornavam imunes a qualquer pecado. Na primeira parte, João censura aqueles que consideravam não ter pecados e sugere aos cristãos a atitude correta. O cristão é chamado à santidade e a viver na renúncia ao mal. No entanto, o pecado é uma realidade incontornável, da qual o cristão deve ter noção. O crente autêntico é aquele que reconhece a sua fragilidade, mas que não desespera, pois sabe que tem um advogado, um defensor que veio ao mundo para eliminar o pecado. Na segunda parte, o autor da carta refere-se à pretensão daqueles que dizem conhecer a Deus, mas que não guardam os seus preceitos. Na Bíblia, conhecer Deus não é um processo meramente intelectual, mas é viver numa dinâmica de intimidade com o Senhor. Ora, quem disser que mantém uma relação de comunhão com Deus, mas não quer saber das suas propostas para nada, está a mentir. O conhecer Deus exige atitudes concretas. Como é a nossa fé? O mero processo intelectual? Deus está presente nas minhas escolhas? Quando tenho de optar por algo, Deus conta na opção que faço? Ligo-me a Deus e esqueço os outros? Vivo uma religião só de palavreado e ideias ou de palavras e obras? Por fim, no Evangelho, escutamos um bonito trecho de São Lucas. A cena leva-nos até o dia de Páscoa. Os 11 estão reunidos e, apesar de terem conhecimento da manifestação de Jesus a Pedro e aos discípulos de Emaús, permanecem ainda com dúvidas. Os seus receios têm uma justificação.
ainda não se encontraram verdadeiramente com o ressuscitado. Para fazer a sua catequese, Lucas serve-se de elementos que não devem ser tomados à letra. A verdade que quer transmitir é esta: Jesus está vivo e presente e a comunidade reunida é o local privilegiado para o reconhecer. No relato, vemos que Jesus não é um fantasma, nem uma miragem. Além disso, Lucas deixa também bem transparentes as dúvidas dos apóstolos. Eles não são um grupo ingênuo, mas só irão acreditar depois de vários sinais. No final desse caminho, eles vão experimentar que Jesus estava vivo, está vivo e caminha com eles. Começaram a percorrer esse caminho com dúvidas, mas fizeram a experiência do encontro com Cristo e chegaram à certeza da ressurreição. Desta caminhada de fé, há vários elementos a destacar. Antes de mais, o reconhecimento do Senhor dá-se na comunidade. Uma lição que precisamos de aprender nestes tempos de individualismo, quando se diz simplesmente: eu tenho a minha fé. Sim, cada qual tem a fé como dom, mas vive-a também em comunidade. É tão consolador sentir que outros creem e partilham as experiências de gozo e dor que nós partilhamos. Além disso, vemos os apóstolos com medo. É a reação bíblica habitual diante das manifestações divinas. Com este dado, Lucas ensina-nos uma verdade fundamental. Aquele que ressuscitou é o Filho de Deus. Vemos também que os 11 não acreditaram de uma só vez. A fé autêntica é processo, paciência e espera. De facto, o caminho da fé não é o caminho das provas palpáveis, mas é um caminho que se percorre com um coração pronto para acolher a novidade de Deus. Por fim, vemos também que a comunidade se reúne à volta da palavra e é enviada em missão. A comunidade verdadeira é aquela que se senta para escutar a palavra, se deixa transformar por ela e a leva a toda a humanidade. Deveríamos perguntar-nos muito sinceramente: qual o valor da palavra de Deus na minha vida e na vida da minha comunidade? Como tem sido o meu ardor em anunciar Jesus? Faço com os meus gestos ou fico pelas palavras? Que o Senhor ressuscitado desperte em nós a audácia e a coerência necessárias para proclamarmos que o Senhor está vivo e que tem um projeto de felicidade para nós e para toda a humanidade.